Capítulo 3, Seção 2 Imperium Romanum. No decurso dos 2 primeiros séculos da nossa era, isto é, no momento em que a semente cristã vai tentar ganhar raízes, existe em toda essa parte do mundo que tem o Mediterrâneo como centro uma única realidade política que se impõe ao espírito: o Império de Roma. Sabemos por experiência que os impérios da Terra são perecíveis e que nos é quase impossível, a nós que vivemos numa época ameaçada, compreender plenamente o tema Imperium Romanum e calcular tudo o que ele evocava então de estabilidade e grandeza. Nem o Sacro Império Germânico, nem o de Napoleão, nem mesmo a Commonwealth Britânica, ao tempo da Rainha Vitória, podem ser comparados. Apenas a China dos Han, na mesma ocasião, pôde experimentar um tal sentimento de plenitude, único na sua ordem, imenso e invencível. O império nascido da lua parecia ser de uma solidez eterna. Os pacientes esforços dos rústicos latinos tinham atingido completamente o seu fim. O Mediterrâneo é agora romano, Mare Nostrum. Ninguém o poderá disputar-lhe. Vencida Cartago, arrasada por Cipião, ao cabo de 2 séculos, a única inimiga que os teria ameaçado seriamente vem cair nas suas mãos com uma facilidade quase inquietante os reinos do Oriente. Ao mesmo tempo, em luta rude contra Viriato e Vercingetorix, impõe a Espanha e a Gália no seu domínio rigoroso. Coberto pelos desertos a leste e ao sul, protegidos ao norte pelo escudo ainda sem brecha das legiões, o império pode permitir-se o gesto magnânimo de fazer esquecer aos vencidos o que as suas conquistas tiveram de brutal, isto é, de iníquo, e constituir-se como fiador da única forma válida de civilização. Por ocasião da morte de Jesus, no ano 30, o Império atinge vastos 3 milhões de quilômetros quadrados e não conta menos de 55 ou 60 milhões de habitantes. Rodeia o Atlântico, desde as margens marroquinas até a foz do Reno. Depois, subindo o grande rio e descendo em seguida o Danúbio, a fronteira que separa a civilização da barbárie germânica atravessa a Europa de oeste a leste. Toda a Ásia Menor serve de baluarte contra as ameaças partas, com 2 pontas de lança que penetram no coração dos mundos selvagens. O protetorado da Armênia, governado por uma criatura de Roma, e o pequeno reino vassalo de raça grega, o Bósforo, atual Crimeia. Enfim, ligando a este bloco o Egito e através dele as províncias africanas que acabam de submeter-se. A Síria e a Palestina fecham um círculo no centro do qual Roma, triunfante, contempla os seus domínios. Estes 2 primeiros séculos da nossa era são para Roma a Idade de Ouro. As potências da Terra percorrem no tempo uma curva semelhante à das vidas individuais. Os esforços, os trabalhos e os sacrifícios são levados a cabo durante gerações seguidas, acabam erguendo a sociedade a um ponto de perfeição inexcedível, em que todas as virtualidades da raça se tornam realidade. É a hora das grandes realizações, dos gênios e das obras-primas, a hora em que, perante o mundo, certos agrupamentos humanos se erigem alternadamente em testemunhas e guias. Estes tempos reais duram pouco, 100 ou 200 anos em média. Depois, nada mais lhes resta senão deslizar para o abismo inevitável em que a história lança indistintamente os impérios e os seres. O Alto Império é, para Roma, nesse momento fugidio de plenitude, de poder e de orgulho. Roma foi criada por um gênio, Otávio Augusto. Desde os começos da adolescência, numa intuição prodigiosa, este homem compreendeu que a crise que Roma sofria havia quase um século e que a sacudia em terríveis convulsões não era apenas uma crise de regime, como as rivalidades entre os homens e entre os partidos fariam pensar, mas uma conjuntura decisiva da sua história e que se impunha a reconsiderar sobre bases novas a própria definição da humanidade. Uma vez que Roma se tornara demasiado grande para Roma, era necessário modificar os seus princípios, sair dos estreitos moldes da cidade tradicional e fundar um império que fosse um vasto conjunto de nações,
no qual a cidade eterna continuaria, sem dúvida, a assumir as primeiras funções de iniciativa e de superintendência, mas já não pretenderia encerrar na sua estrutura municipal o universo inteiro. Para levar a bom termo esse plano grandioso, Otávio teve de pôr de lado as antigas formas legais da República. As maiores realizações da história fazem-se quase sempre contra a liberdade, e ele a confiscou, sim, mas instruído pelo exemplo do seu tio Júlio César. Soube salvar as aparências, que são, aliás, aquilo que os homens mais apreciam. Quando foi que este confisco teve lugar? Em 2 de setembro de 31 a.C., no dia da vitória de Actium. Em 1º de agosto de 30, quando o rival Antônio morreu em Alexandria. Em meados de agosto de 29, por ocasião da sua volta triunfal a Roma, ou enfim, em 16 de janeiro de 27, quando o Senado lhe concedeu o nome divino de Augusto. A própria incerteza das datas prova a habilidade da manobra. Uma vez senhor do universo, o primeiro imperador soube também mostrar-se o senhor de si mesmo. Vencendo o que havia nele de áspero e de suspeito, transformou seu próprio caráter, alcançou uma grandeza serena e até uma grande generosidade, e mereceu a homenagem que um historiador da época imperial, quase sem exagero, lhe havia de prestar. Não há nada que os homens possam pedir a Deus que Augusto não tenha proporcionado ao povo romano e ao universo. Velleio Paterculus. O regime assim estabelecido irá perdurar entre 14 d.C., ano em que morre Augusto, e 192, ano em que Cômodo é assassinado, mas não sem mudanças e sem que se acentuem também na superfície certos aspectos que serão mais tarde outros tantos fatores de declínio. Mas essa evolução é lenta e processa-se por degraus. Os centros vitais do Império ainda não foram atingidos. Sucedem-se no poder 3 dinastias, todas provenientes dos mais diversos elementos do Império. Vem, em primeiro lugar, de Júlio Cláudio, constituída por parentes de Augusto e representantes da alta aristocracia, mas que parece não ter contado com homens muito notáveis, à exceção talvez de Tibério, apesar do seu caráter odioso e dos seus últimos anos banhados em sangue. Temos ainda Calígula e Nero, 2 loucos, e Cláudio, que não passou de um pobre homem. Mas o mecanismo montado por Augusto é tão sólido que funciona perfeitamente, apesar da insuficiência dos seus condutores. O Estado, mesmo que o imperador seja falho, tem servidores à altura da sua missão, quer se trate de chefes de exército, um germano e um druso, ambos libertos por Cláudio, astutos e ambiciosos, mas homens de governo, criadores da alta administração romana, ou dos primeiros conselheiros de Nero, Sêneca e Burro. Depois, quando em 69 a pequena burguesia toma o poder com Vespasiano, introduz no governo, embora com uma certa estreiteza de espírito, as suas qualidades de ordem, de tenacidade e de economia. Finanças equilibradas, grandes obras, um esforço de restauração moral e social inteligentemente posto em prática. Tal é a política dos Flávios. O título de Delícias do Gênero Humano, concedido a Tito, depois de um reinado muito breve, exprime por certo um sentimento sincero, e quando uma conspiração aristocrática derruba Domiciano, em 96, não se pode dizer que esse homem brutal e autoritário não tivesse sido chorado pelas classes baixas, pelas províncias e pelas cidades. Vem, por fim, de 96 a 192, a dinastia dos Antoninos, surgida do meio italiano provincializado, que oferece à história uma sucessão de personalidades tão notável que não terá igual em todas as famílias reinantes do mundo. Trajano, Adriano, Antonino e Marco Aurélio, embora diferentes uns dos outros no caráter e na conduta, mas identificados no mesmo modo de se sentir relativamente aos deveres do Estado. Foram imperadores do século II que gozaram de uma autoridade tão serena e sólida que muitos chefes de nações os poderiam invejar. São tempos de finanças folgadas e de administração severa, em que a política se esforçou por tornar-se mais moral e mais social, e o empirismo organizador de Roma, à força de sabedoria e de firmeza, conseguiu revestir-se de um caráter mais humano.
É, pois, admirável a impressão de solidez que o Império oferece nesses 2 primeiros séculos, o que não significa que não tenha havido turbulências. Temos, em primeiro lugar, as guerras, na Germânia, na Bretanha, no Danúbio e na Dácia. No Oriente contra os partos ou contra os judeus revoltados. Nenhum reinado as desconhece. Mas essas guerras mantêm-se na periferia, não envolvem senão efetivos limitados e não põem em causa a grande massa dos que vivem à sombra das águias romanas. Não são, aliás, guerras de expansão ou de conquista. Visam apenas a tomada de posições mais seguras ou retaliações necessárias. A grande massa do Imperium pode quase ignorá-las. São guerras sem danos de guerras. Houve também crises políticas. O drama de 41, em que Calígula, o belo imperador louco, morre no pórtico do seu palácio, perseguido como uma fera e atravessado por 30 lâminas. O drama de 68 a 79, em que legiões inimigas uma das outras opõem em guerras civis imperadores contra imperadores. O drama de 96, em que Domiciano sustenta nos seus aposentos privados uma luta tremenda contra o seu assassino e sucumbe finalmente, com os dedos decepados e banhados de sangue. E o drama de 192, quando Cômodo, depois de ter escapado do veneno que lhe fora ministrado pela concubina, acaba por ser estrangulado no banho. E a essas grandes tragédias em que se joga a sorte do mundo, temos ainda de acrescentar todas aquelas que devassam tantas vezes as classes dirigentes romanas, ao sabor casual de uma conspiração falhada ou das loucuras de um príncipe. É preciso reparar, porém, que estes abalos sangrentos que os historiadores apregoam não ultrapassam, a maior parte do tempo, o âmbito das revoluções palacianas, e só agitam as classes dirigentes, os altos funcionários e os cortesãos que vivem sob o olhar do seu senhor. O resto do povo, isto é, a imensa maioria, não ouve falar desses acontecimentos senão de longe, e quer se divirta, quer se indigne com eles, continua a julgar os seus chefes de acordo com os resultados da sua política. Se esses resultados são bons, o povo mantém-se calmo e indiferente. É igual ao Brasil. Essa tranquilidade das camadas sociais mais fundas está ligada, aliás, às próprias condições da organização imperial, tal como Augusto a estabelecera e os seus sucessores a conservaram. Essa organização deixava às administrações locais e às cidades uma ampla autonomia. Desde que houvesse ordem e tudo funcionasse corretamente, o governo imperial não se preocupava com pormenores. Esta relativa independência era a melhor garantia da fidelidade dos povos administrados, e embora o império houvesse de avançar cada vez mais no caminho da centralização e do estatismo ao longo desses 2 séculos, o universo romano não conhecia ainda os defeitos inerentes a esses métodos de governo, cujas consequências viria a experimentar penosamente mais tarde: a incoerência e a inércia, as intrigas e a ineficácia. Governando do alto, Roma dos primeiros séculos conseguiu escapar às inevitáveis agitações que acompanham os regimes pessoais. Tal é, pois, o rosto do Império, durante 15 décadas em que o cristianismo germinou nas suas terras. Poder, equilíbrio e estabilidade. Essas são as noções que se impõem ao espírito como evidências, quando consideramos a obra-prima que foi a Idade de Ouro romana. E se pensarmos na pequenez da igreja nascente perante esse colosso majestoso, parece absurdo imaginar que no conflito entre os dois, o resultado pudesse ser outro que não a aniquilação do cristianismo. Mas também no combate entre Davi e Golias, as probabilidades de vitória pareciam estar todas do lado do gigante.